com objetivos comuns de pesquisa e sempre nos encontramos mensalmente para participarmos de partilhas relacionadas a pesquisas em andamento, pesquisas já concluídas, tanto pesquisas com vertentes mais teóricas e também pesquisas com dimensões mais práticas. E acolhemos pesquisadores de várias partes do mundo, esse é o interesse e objetivo da rede. Então, inclusive, fica o convite a você a participar aqui desse nosso movimento de construção de uma filosofia ecológica que alcance, Moisés, as diversas dimensões da vida. Daí a ideia de filosofia ecológica integral. Vamos lá, então, caríssimos, saudações acadêmicas a todos. Com muita alegria, iniciamos mais um encontro sabático aqui na rede. Neste encontro sabático, recebemos o professor doutor Moisés de Freitas Cunha, que em breve será apresentado. Eu quero também agradecer a presença de todos que aqui já se encontram. Agradeço ainda o apoio técnico sempre presente e também o apoio intelectual do Humberto, professor doutor Humberto Silvana Herrera. E, naturalmente, eu também quero agradecer a presença sempre muito marcante e presença sempre notável do Frei Nilo, um dos fundadores, idealizadores da rede. Sempre eu encontro muita segurança quando o Frei Nilo está conosco. É muito agradável contar com seus apontamentos, suas reflexões a respeito da Casa Comum, a respeito dos objetivos aqui da rede. Quero também registrar a minha grande alegria de participar aqui da rede e também deixar o destaque que o professor José Detoni, o fundador da rede, esteve presente ali durante vários anos, ininterruptamente em todos os encontros. Infelizmente, agora, por problemas de saúde, ele não está conosco hoje, mas fazemos votos que o professor José Detoni, em breve, esteja conosco, ativo aqui nos trabalhos da rede. Bom, caríssimos, é isto aí. Feitas estas observações iniciais, eu vou passar aqui, eu vou inverter um pouco da nossa dinâmica, eu vou passar diretamente a palavra ao professor doutor Moisés de Freitas Cunha, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo já em ambiente de pesquisa, e à época, na sua pesquisa doutoral, ele já estava envolvido também, apesar da pesquisa de doutoramento, com vários grupos de pesquisa na PUC São Paulo, em outras universidades também pelo mundo afora, de modo que eu deixarei nesse instante, professor Moisés de Freitas Cunha, um amigo bastante querido, um pesquisador de escola, um pesquisador de enfrentamento de temas profundos e também herdeiro de uma tradição muito importante de pesquisadores do nosso país. Tivemos a oportunidade de compartilharmos, inclusive, as nossas aulas em comum com a professora Josi Consorte, que à época era a minha supervisora no pós-doutorado e fez parte, em um período, na formação do professor, do amigo Moisés de Freitas Cunha. Então, professor Moisés, faremos o seguinte: eu vou passar a você desde já a palavra para que você tanto se apresente, destaque também as suas linhas de pesquisa e já de imediato inicie a sua fala, a sua conferência. E o tema da conferência de hoje, caríssimos, que aqui já estão, e aqueles que nos assistirão em outra oportunidade, é
pobreza, exclusão, degradação, desqualificação como gênese da riqueza, inclusão, qualificação e revitalização, presentes em vizinhanças equipadas em São Paulo e Nova York. Então, hoje, o nosso olhar, dentre algumas dimensões, estará direcionado para o meio ambiente urbano e as vicissitudes que nós encontramos a partir de um olhar da antropologia, da sociologia, enfim, das ciências sociais de um modo mais amplo. E esta é uma característica muito singular no Moisés. Ele consegue dialogar com diversos referenciais teóricos que, num primeiro momento, eu já chegava a imaginar, mas como é possível encaixar esses referenciais teóricos? Mas ele consegue porque chega à essência de diversos pensadores, e o professor Moisés já está também em um momento de maturidade de pesquisa que ele já tem construído teorias já próprias a respeito do seu objeto de estudo ou de seus objetos de estudo. Professor Moisés, com a palavra, nós estamos sequiosos para ouvi-lo. Muito obrigado, professor Ivan. Eu gostaria de compartilhar a minha apresentação. Eu fiz alguns slides. Eu consigo? Sim, está habilitado. Deixa eu ver aqui. Apresentar. Deixa eu ver se é isso. Não, peraí, meu Deus. Enquanto o Moisés prepara, eu já dou aqui boas-vindas a Alicia Rodrigues de Souza. Professora Alicia, seja bem-vinda. Conseguiu, professor Moisés? Eu estou aqui, assim, eu já abri o arquivo, eu não sou o exímio nesse app. Tá. Deixa eu ver aqui. Peraí, a patroa está vindo aqui. Ela vai aparecer, é a chefe de TI, é o meu helpdesk. Sim. Esse pontinho? Onde que está a apresentação? Ela está aqui aberta. Ó, tá aqui aberta. Se ajudar na dica, professor, nos ícones circulares na parte inferior, tem um que é com uma telinha com uma seta indicando para cima. Não, não é. Então, eu achei essa setinha. Isso. Mas a seta, eu tenho três opções aqui. Apresentar a tela inteira, uma janela ou uma guia. Eu já cliquei em todas elas e eu não sei por que cargas d'água. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou fechar a apresentação de novo, vou abrir. Certo. Se você quiser me mandar um WhatsApp, a apresentação pelo WhatsApp. Bom, então vou fazer isso. Espera aí. Estou abrindo aqui de novo. Estou abrindo o meu WhatsApp, que eu tinha fechado para não ficar apitando, e eu te envio... cadê aqui o nosso amigo Ivan? Um segundo, meus amigos. Sem problemas. Pronto. Chegou aí para você, meu amigo? Recebi. Deixa eu abrir aqui. Você quer que eu mando para você, professor Humberto? Já te mando agora, te reencaminho então. Eu vou mandar para o Humberto. Aí ele já nem precisa me habilitar, já de imediato. É só uma pena que eu não vou... Bom, eu vou deixar aberto. Eu mandei para ele. Deixa eu abrir aqui também para eu acompanhar a minha própria apresentação.
Pronto, já está com o professor Humberto. Ele já consegue. Perfeito, já recebi, já estou abrindo já. Enquanto isso, ótimo, maravilha. Enquanto isso, professor Moisés, vai falando sobre a sua formação, a sua trajetória de pesquisa. Vamos lá. Bom, eu tenho 54 anos, sou paulistano, nascido e criado no bairro da Liberdade, e isso, de alguma forma, sempre me fez pensar em uma série de coisas, como eu fui criado. Eu nasci em período da ditadura, presenciei algumas coisas já na década de 70. Resumidamente, me parecia que haviam coisas mal resolvidas, e o doutorado em especial eu acabei usando para tratar de muita coisa que eu via lá no passado e não entendia. A área central ali de São Paulo, em especial a Liberdade, muitas vezes a gente ia até o Bexiga. Então eu sempre via, né, eu, meus irmãos e a garotada. Então você tinha ali os meninos, as crianças afro, havia ali os descendentes de italianos, asiáticos, os árabes, e de alguma forma isso acaba chegando, né? Eu chego até o nível de doutorado e falo, olha, eu vou tratar dessa temática. Eu já tinha decidido a referencial teórico que eu havia trabalhado no mestrado, e aí vai chegar, eu vou conhecendo uma pessoa aqui, outra ali, vão fazendo sugestões bibliográficas, e eu acabo ficando numa plataforma fazendo análises comparativas, basicamente entre Brasil e Estados Unidos, muito provavelmente tentando entender por que o negro brasileiro tem vivido como tem vivido, em comparação com o negro americano, mas também, por exemplo, os meus colegas de origem italiana no Brasil, outros que eu conheci em outros países, né? E isso compõe esse meu universo de pesquisa, onde a gente mescla o quê? Sociologia urbana, né? Então vamos analisar o hoje, uma abordagem urbanística, e com o doutorado eu amadureci uma abordagem histórica. Um período que eu passei fora do Brasil, entre 2018 e 2020, eu acabei estudando muito mais história social. Eu fiquei na Brown University, exatamente no departamento de História, e aí foi quando eu fui mais do que demovido de trazer para a minha pesquisa a abordagem dos períodos colonial e escravista no Brasil e nos Estados Unidos. Como não dá para abraçar o mundo inteiro, então assim, vamos ficar só com 2 países, né? Só Brasil e Estados Unidos, né? São países pequenos, mas brincando, mas falando sério, porque há várias similaridades, né, entre esses 2 países, e é basicamente o que a gente fez no doutorado, a gente segue fazendo no pós-doutorado. Então, é uma análise comparada para 2 momentos: o urbanístico, onde eu comparo basicamente São Paulo com Nova York mais Nova Inglaterra. No doutorado ficou São Paulo e Nova York, embora eu fale de outras regiões, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. E aí no pós-doc, a gente pega São Paulo, mantivemos São Paulo, ora cidade, ora estado de São Paulo, por causa da cultura cafeeira, e o seu correspondente, né, nos Estados Unidos fica Nova York com Nova Inglaterra. Nova Inglaterra é uma região inteira, né, com a cultura algodoeira. E aí, assim, como é que a gente vai linkando tudo isso? Basicamente, as hipóteses que a gente levanta lá no doutorado e continuamos hoje,
é que a riqueza gerada por meio da cultura cafeeira no Brasil e nos Estados Unidos por meio da cultura algodoeira, ela, nos dois casos, são basicamente os vetores de crescimento que propicia a imigração europeia nos dois países, mas com muito mais vigor no Brasil, a urbanização das cidades e também a industrialização. E aí, no caso brasileiro, eu falo, olha, ainda que tardia, né, mas há a industrialização de São Paulo e, por sua vez, do Brasil, tudo iniciado, se é possível dizer, com a cultura cafeeira. Então, a cultura cafeeira no Brasil é São Paulo e Rio de Janeiro, né? Vale do Paraíba e Vale do Fluminense, mas ao longo do século XIX o que acontece é que isso tudo cresce para São Paulo. O Brasil, né, para a gente lembrar, século XIX, a família real, a família portuguesa real está no Brasil, e a riqueza que era gerada, que antes disso era enviada para a Europa, para Portugal, ela, em larga medida, passa a ficar no Brasil, basicamente São Paulo e Rio de Janeiro. E isso aí nos ajuda a entender por que São Paulo fica tão rica em comparação às outras regiões do Brasil. Né? E a gente segue fazendo essas comparações sempre também, do porquê, por exemplo, mesmo no Brasil, a colonização tendo sido iniciada antes e também a escravização, por que ingleses e depois americanos ficam tão mais ricos do que portugueses e brasileiros? Se em algum momento os amigos tiverem oportunidade de lerem a tese, que ainda não foi publicada, a gente vai detalhando ali, né, como é que se dá isso, porque isso já era, continua sendo os meus colegas lá fora chamam isso de a pesquisa a pergunta do milhão, para entender por que e como ingleses e depois americanos, num menor espaço de tempo, ficam tão mais ricos do que Portugal e Brasil. Mesmo a colonização aqui embaixo tendo iniciado antes e tendo ido até muito depois, e o mesmo para a escravização, com os 3 grandes ciclos econômicos no Brasil, né? Cana-de-açúcar no Nordeste, depois ouro em Minas Gerais, e, por fim, o café, a cultura cafeeira. E aí, assim, é a cultura cafeeira, e eu troco às vezes, né? Ao invés de falar café, eu falo cultura cafeeira, porque a cultura cafeeira propicia a abertura de vários subprodutos. Então, sistema bancário, a rede ferroviária, e aí depois vem urbanização e por aí afora. Né? Mas, assim, esse período fora me ajudou a derrubar uma série de mitos, né? Sejam mitos de supremacia racial ou de superioridade étnico-racial ou inferioridade. É dito, né, que como é que é? Conheça a verdade te liberta. Mas às vezes pode ser também um fardo quando você sai e conhece um pouco mais o seu país. E também uma certa, eu faço um meia-culpa, né, até uma vergonha. Eu precisei estar fora para poder conhecer mais sobre o Brasil do que aqui no Brasil. Professor Ivan, professor Humberto e os demais, é incrível a quantidade de informação que alguns grupos de pesquisa têm sobre o Brasil e sobre a América Latina. Tem muita coisa que foi produzida só no idioma inglês, não está em português, muitos livros nem chegam aqui, mas eu tinha lá à minha disposição assim, bibliotecas enormes. Eu tive ainda a oportunidade, né, de ser convidado pelo meu co-orientador, fica aqui no meu gabinete, me ajuda a organizar esses livros, então uma coisa fenomenal. Além da biblioteca da universidade, você tinha ali acesso é só virar aqui e pegar clássicos. Depois eu acabei ganhando alguns livros super interessantes sobre a cultura cafeeira no Brasil, tudo escrito por pesquisadores americanos ou europeus que estão lá nos Estados Unidos, para entender um pouco mais de como e por que São Paulo ficou tão mais rico do que qualquer outra região do Brasil,
né? E é por meio da cultura cafeeira que é financiado a imigração europeia, que aí há, sim, a grande construção do sul do Brasil, né, trazendo imigrantes europeus e tudo mais. Mas, enfim, para a gente tentar iniciar com os slides que eu preparei, pegando aí como sugestão temas que o professor Ivan tinha sugerido, para eu conseguir caminhar, porque assim, eu, enquanto negro brasileiro, um afro-brasileiro, isso sempre me incomodou profundamente, né? Que era desde criança, como eu disse para vocês, já no comecinho dos anos 70, mesmo sem ter consciência, eu andava na rua, às vezes, com os meus pais, e eu via, já nos anos 70, uma quantidade razoável de pessoas em situação de rua, todas negras. E eu, enquanto criança, sem ter noção de etnia, de raça, aquilo já me incomodava. Porque eu sabia que aquelas pessoas que estavam nas ruas se pareciam comigo, ou eu me parecia com elas. Aí vocês imaginem, primeira metade da década de 70, uma criança negra, de alguma forma, de uma família talvez de classe média, que ficava incomodado ao ver os seus semelhantes em situação de rua, né? Eu acho que, assim, durante muito tempo isso me incomodou, e foi na academia que eu consegui ir tratando disso, e sempre muito duro. Mas de forma a continuar pesquisando e sem muita angústia, eu inverti a situação. Ao invés de ficar pesquisando pobreza, exclusão, desqualificação e degradação, o que eu fiz? Eu fui estudar a origem da riqueza, a origem da inclusão, da qualificação e revitalização. E eu aprendi isso com os meus amigos gringos, né? Porque já vinham fazendo isso. E quando eu vi aquilo, eu falo, nossa, é isso que eu preciso, né? Eu acho que essa é a abordagem talvez mais eficiente para mim, onde talvez eu consiga me sentir melhor, ou não tão angustiado, e talvez traga alguma luz, né? Para tanto malefício que a gente vê nos espaços urbanos, que estão muito mais visíveis hoje, né, com a atual administração. Eu vou tentar não polemizar, né, se for possível, mas não tem como não ver o que a gente tem o que está presente aí em espaços urbanos de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e por aí afora, e nesses últimos anos parece que a coisa ficou muito pior, né? Mas eu vou iniciar, até numa live que eu fiz ontem, eu fiz a mesma citação, porque eu gosto muito dessa afirmação do Laurentino Gomes. Ele diz o seguinte, que não existe essa história de geração perdida, né? Se uma geração não resolver os seus problemas, automaticamente esses problemas não desaparecem, né? E eles acabam sendo transferidos para a geração seguinte. E muitos dos problemas que a gente vê hoje, né, que eles ficaram talvez maiores, são problemas que já estavam aí, não foram resolvidos, né? E têm sido não resolvidos, no mínimo desde o final do século XIX, quando há ali o final da escravidão, depois a proclamação da República. Eles só têm sido passados geração a geração, sem ser resolvidos, e, na minha percepção, eles vêm aumentando, né, e cada vez ficam mais complexos. Basta uma pequena, entre aspas, crise política para a gente ver que assim, tudo fica muito mais visível, né? Então, basicamente é isso. Vamos passar para o próximo slide. O que eu vou tentar continuar a fazer é o seguinte, né? Fazer falar do hoje, né? E para a gente entender o hoje, isso basicamente são as minhas pesquisas, lá no doutorado e hoje. Então, para entender o hoje, né? A gente usa uma abordagem urbanística, onde nós vemos uma série de injustiças ambientais
como sugerido pelo professor Ivan. Então, no ambiente urbano, a gente encontra violência, a condição do negro, a gente pode também falar aí do indígena, seja no espaço urbano, que cada vez mais, pelo menos eu percebo, né, um aumento de consciência nos descendentes dos indígenas que estão em espaços urbanos, em moradia precária, que de alguma forma se assemelha muito à condição de vários afrodescendentes nos espaços urbanos do Brasil, de norte a sul, né? E aí, assim, muita segregação, ora uma segregação de quem nunca teve condição de adquirir moradia digna, ou uma autossegregação de grupos de alta renda, né? E aí, assim, esse estudo, né, da análise de genealogias, a gente pegou de forma pragmática, no caso do Brasil, a gente deixa de lado os 2 primeiros ciclos econômicos e a gente foca basicamente no século XIX, na cultura cafeeira, que é o que permite o Brasil, São Paulo e, por sua vez, o Brasil, ser o que ele é hoje. E, numa perspectiva comparada, algo parecido acontece nos Estados Unidos, mas ali eles têm, na verdade, a cultura algodoeira, que é o principal do dia 1 até sempre, né? É a cultura algodoeira, onde o algodão plantado no sul, ele sobe para Nova Inglaterra, onde ali ele é montado uma indústria têxtil, então o algodão ali vira tecido e é enviado para a Europa e vários outros países. E assim, só para dar abrir um parêntese, né? O algodão, na verdade, ele é acho que o grande componente da Revolução Industrial, usado na Inglaterra, e isso por si só já nos ajuda a entender por que os americanos e ingleses ficam tão mais ricos do que portugueses e brasileiros. O café, por mais importante que tenha sido, ele gera riqueza, muita riqueza, mas do século XIX em diante, e é isso, né? Não existe tantas fases para o café quanto existiu para o algodão. E aí, assim, quando a gente volta no passado, essa abordagem histórica vai nos permitindo responder ou olhar de forma muito mais profunda para uma série de injustiças que a gente vê hoje em espaços urbanos. Mas vamos seguir o próximo slide, para eu não me perder. E aí, voltando para o doutorado, para ficar ali realmente passo a passo, basicamente a gente fala do seguinte, né? A gente analisa ali processo de degradação frente a um processo de revitalização ou até gentrificação. É um estudo comparado entre o bairro da Liberdade na cidade de São Paulo e a gente pegou um bairro, vamos chamar de bairro, né? Mas eles usam outro nome, que é o Brooklyn e Nova York. Essas distinções acabam fazendo bastante diferença, né? Porque você pega o Brooklyn, Nova York é composta de 5 grandes áreas e não necessariamente é o correspondente a bairro. Então, o Brooklyn é enorme e dá para se falar que dentro do Brooklyn tem uma série de bairros ou vizinhanças, né? Eles usam um termo ali em Nova York que é borough, né? Mas a gente pegou, então, assim, o Brooklyn, que é um dos 5 boroughs, e lá dentro nós pegamos só 2 vizinhanças, do contrário, ficaria quase impossível. E o mesmo referencial teórico usado para analisar o bairro da Liberdade no século XIX, século XX, a gente usou para fazer também a análise no Brooklyn, que é para exatamente verificar o seguinte: por que e como algumas áreas entram em processos de degradação espacial, simbólica ou física, e também essas mesmas áreas podem passar por um processo chamado de revitalização, e eu deixei entre parênteses,
porque é um termo que passou a ser questionado por uma série de urbanistas. Quase como se fosse um palavrão falar revitalização. Eu, particularmente, continuo usando, mas tem sido sugerido usar ressignificação, requalificação, né? Mas, no fundo, acaba sendo a mesma coisa. Então, uma área que é classificada como degradada carece de reconstrução. E aí, eu acho que falar revitalização não tem nenhum problema, mas eu aceito críticas dos amigos. Então, basicamente, na academia, isso aqui é a explicação básica, né, da tese, e aí nós trazemos um componente grande de história social, e eu gosto de usar essa afirmação desse pesquisador, acho que é do século XVIII, XIX, o Wilberforce, que ele fala o seguinte, olha, converse com o passado e o passado te ensinará. E é basicamente isso, você vai estudar história e a história te ajuda a entender o presente. Então, como e por que uma cidade como Nova York ficou tão rica e poderosa, e o mesmo para São Paulo, em comparação com outras regiões do Brasil ou daquele país. Nós podemos passar para o próximo slide, por favor? Então, aqui são, né, as hipóteses básicas que trazem, então, o referencial teórico. Eu faço uma mescla, né, a gente fez uma mescla de sociologia norte-americana, a Escola Sociológica de Chicago, depois chamada de interacionismo simbólico, e também uma abordagem que a gente pode chamar de marxista, por assim dizer, né? Onde a gente pega um conceito chamado teoria de transição étnico-racial, que basicamente analisa por que alguns grupos étnicos, né, ou étnicos raciais, entram, permanecem e ou saem de algumas vizinhanças. E aí a história, basicamente, da minha vida ou da minha família. Meus pais chegam em São Paulo, eu acredito que no final dos anos 50, e por algum motivo eles vão parar no centro da cidade, centro de São Paulo. Né? Por que, né, eles escolheram aquela região? Por que não foram para outras regiões de São Paulo? Né? E ali a gente nasce tempos depois, os vizinhos, né? Então, vizinhos primeiramente nipônicos, depois chegaram os coreanos, haviam árabes. Se a gente vai para o Bexiga, a gente vê, então, por exemplo, negros, descendentes de italianos. E ao longo da história, algo que eu não entendi enquanto criança, esses grupos humanos, né, descendentes de imigrantes, foram desaparecendo. Então, os nipônicos, por exemplo, foram subindo, de uma forma talvez até cômica, os nipônicos foram subindo a serra. Então, ali da Liberdade, se a gente pega a linha do metrô, então, metrô Liberdade, esqueci agora a próxima estação, meu Deus. Mas, enfim, Vergueiro, esqueci, tem uma antes da Vergueiro, Ana Rosa, Vila Mariana, os nipônicos vão seguindo essa rota, os italianos também já tinham saído da região, né? Tinha muito italiano ali embaixo, na Várzea do Carmo, Várzea do Glicério. A pesquisa detalha isso, né? Haviam muitos terrenos que foram adquiridos por grupos italianos, já ítalo-brasileiros. O Sábado D'Angelo era dono de muita coisa ali embaixo. Ele tem uma fábrica de cigarro chamada Sudã, e ele doa uma boa parte dos terrenos que ele tinha ali para uma ordem religiosa italiana, os escalabrinos, ou escalabrianos, onde seria construída, acho que ali na década de 40, a Igreja Nossa Senhora da Paz.
Então, é um grupo que primeiro se solidifica ali embaixo e que também tem condições socioeconômicas, e eles vão mudando e vão subindo para o que mais tarde a gente conheceria como o quadrante sudoeste de São Paulo. Na tese, a gente consegue, né, ir detalhando passo a passo, usamos ali vários historiadores, vários pesquisadores que estudaram isso de forma aprofundada. É bastante interessante e assim nos permitiu entender o movimento de cada grupo, né? E aí o que acontece? Os grupos que não receberam oportunidades acabam ficando para trás. E esses grupos que não recebem oportunidades, na tese lá no final a gente indica, né, que os grupos recebem ou não oportunidades em função do seu pertencimento étnico-racial. Eu tomei o cuidado de não culpabilizar grupo algum. Então, nem colocar nenhum grupo como vilão, nem como exatamente vítima. Mas simplesmente é o seguinte: o que anteriormente, né, fui forçado, né, a acreditar de que, olha, um grupo, na verdade, é superior, por isso ele melhora de vida, e o outro não, né? Na verdade, tudo é questão de oportunidade dada, e havia ali uma decisão, né, como há uma decisão política, por assim dizer, de que oportunidades seriam dadas para alguns grupos e para outros não. Então, os descendentes dos escravizados, olha, esses aqui não vão receber oportunidade alguma, nem de estudar, nem de ter emprego digno, e vão ficando para trás, né? E isso nos ajuda a entender por que algumas áreas, né, em espaços urbanos entram e permanecem degradadas, enquanto outras são revitalizadas, por assim dizer. E aí, a outra hipótese, a gente vai estudar o quê? A genealogia da riqueza paulista, né? Eu tomei emprestado uma frase de um historiador brasileiro, ele está em Harvard, Sidney Chalub. Numa entrevista, eu ouvi, há alguns anos, eu ouvi ele falando sobre a genealogia da riqueza da família paulista. Aquilo me chamou muita atenção. Fui ler, fui estudar, e assim, uma série de outros pesquisadores já faziam a mesma abordagem, né? Que é estudar a origem da riqueza. Ele focou basicamente na riqueza da família paulista. E aí foi quando eu peguei e falei assim, da onde vem isso? Cultura cafeeira, em São Paulo, basicamente no Vale do Paraíba, né? E daí a gente vai estudar e começa a ver o seguinte, que foi que é essa origem e que financia a imigração europeia, mais tarde asiática, a urbanização e a industrialização, ainda que tardia no caso brasileiro. Então, tudo feito por meio da cultura cafeeira, sinônimo de escravização, né? Entre séculos 18 e 19. Isso também é uma coisa interessante, que eu fui descobrir lendo outros autores, que nem era exatamente o foco. O café no Brasil, né, em São Paulo basicamente, mas Vale do Fluminense e Vale do Paraíba, essa cultura só fica tão forte porque é tomada uma decisão ao acaso ali na ilha onde está hoje o Haiti e a República Dominicana, franceses e espanhóis decidem descontinuar as suas plantações de café naquela região, ainda no século XVIII, por causa das intempéries daquele local. Para os amigos e amigas mais atentos, a gente vê, né, pela mídia, que onde há ali o Haiti é quase sempre vítima de terremotos ou de grandes tempestades, né? E isso não é algo que começou a acontecer nos últimos 10 anos. Então, aquela região ela é alvo, né, dessas intempéries do planeta Terra há bastante tempo, né? Isso atrapalhou
os franceses e os espanhóis, que ali tinham plantações de café, porque o clima propiciava. Com essa decisão, ainda no século XVIII, isso fortalece a cultura cafeeira no São Paulo. Então, são grandes coincidências, né? Então, não foi nada de superioridade étnico-racial, nem superioridade, nem inferioridade de grupo étnico algum. Então, são coincidências da história que propiciam que o café no Brasil, basicamente em São Paulo, seja exitoso. E só nessa linha de raciocínio, a gente também conseguiu encontrar a mesma explicação para a cultura da cana-de-açúcar no Nordeste. Então, também essa coisa que fala-se muito aqui para baixo, em São Paulo, no Sul, porque é lógico que é um preconceito, né? É ridículo que o Nordeste entra em pobreza, né? Por causa da inferioridade, porque havia ali muito indígena, porque tem muita miscigenação, porque tem muito negro, mas na verdade a cultura da cana-de-açúcar ela é basicamente descontinuada, entre aspas, porque também ingleses e franceses tomaram a decisão de que eles iriam comandar a cultura do açúcar, da cana-de-açúcar. Isso bem lá atrás, né? Isso por si só implicou no enfraquecimento da cana-de-açúcar nas mãos ainda dos portugueses, e aí o Nordeste entra num processo de empobrecimento que, guardadas as devidas proporções, nunca conseguiu superar. Então, não foi exatamente incompetência de ninguém, mas são essas decisões das grandes potências ao longo da história que determinam, né, ou impactaram produções em países que perderam, de alguma forma, o bonde da história. E aí a América portuguesa e a América espanhola ficam para trás se comparado com a América, basicamente a inglesa e quem está ali junto com eles. Vamos passar para o próximo slide, por favor. Bom, ficando aqui ainda na tese, resumidamente, o que a gente encontra, né, o que eu tinha falado, né, tentando não culpabilizar ninguém, mas só com fatos, né, levando em consideração aqui o conceito que eu falei para vocês, que é o de teoria de transição étnico-racial, que analisa, né, que estuda por que grupos étnicos entram, permanecem ou saem de certos bairros. E a gente consegue, né, fazendo essa comparação entre São Paulo e Nova York, exatamente o bairro da Liberdade e o Brooklyn, é de que esses grupos entraram, saíram ou permaneceram desses bairros, basicamente em função do pertencimento étnico-racial de cada grupo, mas basicamente das oportunidades que foram concedidas ou não para cada um desses grupos. Então, basicamente, quem muda para regiões melhores, né, que mais tarde seriam chamados de bairros afluentes, fazem porque receberam oportunidades. Quem não recebeu, fica para trás. Por que eu fiz questão de focar, de fazer essa afirmação? Tem havido uma discussão nesses últimos anos, talvez 3, 4 anos, e eu fui consultado para isso, onde pessoas que... mas você está estudando liberdade, você, enfim, nasceu e foi criado lá. O que você acha da alteração do nome da estação Liberdade para Japão Liberdade? Você acha que isso é correto? Estão querendo apagar a memória dos negros? Por que só para o Japão? Por que só para nipônico? E uma coisa quase que tentando colocar esses dois grupos em oposição um ao outro, como se o bairro fosse negros versus nipônicos. E eu falei assim, olha, acho que me parece uma abordagem não apropriada, né? Eu acho que a questão não é apontar, olha, quem é o culpado disso ou daquilo. Basicamente, os nipônicos,
pelas nossas pesquisas, não é o único grupo, eles recebem oportunidades. E não me parece que eles sejam culpados de terem recebido oportunidades. O grande pecado é a não oportunidade para os negros brasileiros, para os negros paulistas ou paulistanos. Então, não tem que derrubar um grupo para que esse grupo de cá fique bem, não. Esse grupo recebeu oportunidade, como também os italianos que estavam naquela região, também no Bexiga, e mudam para bairros que ficariam realmente muito bem equipados, antes o mesmo fosse feito, tivesse sido feito para o outro grupo que ficou para trás. Né? E aí a gente entra numa pergunta, né, numa sugestão de pauta do professor Ivan, a condição do negro no espaço urbano hoje, a segregação, por que disso? Então, assim, professor Ivan e os demais assistindo hoje que irão assistir, a gente consegue entender por que os negros estão em regiões mais pobres desde sempre, né? Negros, entre outros grupos, de não descendentes de imigrantes europeus. Basicamente, eu diria que tem a ver com a não concessão de oportunidades, várias oportunidades, né? E me parece que isso é uma decisão política. Depois de uma produção de muita riqueza, no caso do Brasil, São Paulo, com a cultura cafeeira, né? E aí a gente tem os cafeicultores eram políticos e os políticos eram cafeicultores. Foi decidido que, olha, vamos trazer imigrantes, né, gente de fora, para melhorar ou gentrificar a cidade de São Paulo e o sul do Brasil, porque o café também propicia a vinda de muito imigrante europeu para o Paraná, para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul. Então, o café, a cultura cafeeira financia, pessoal, basicamente tudo. Né? E eu fui pegar essas explicações nesses últimos... Agora no doutorado, de 2016 para cá. Eu diria que é recente. Né? Até então eu não tinha certeza. Uma coisa é a gente especular, mas aí quando você tem ali as referências bibliográficas, vários autores que vão explicando tudo isso, você fala, uau! Então, assim, está explicado por quê. E, assim, por que é importante a gente saber disso? Porque nos ajuda a jogar por terra uma série de preconceitos, de estigmas que são colocados sobre os ombros das vítimas. É o que, em sociologia, é chamado da culpabilização da vítima. Então, assim, quem, na verdade, foi usado, né, como fator de produção para a riqueza brasileira, a riqueza paulista ou paulistana, é quem tem sido mais estigmatizado. E essa ferramenta, né, alguns sociólogos aí realmente muito competentes já falaram disso, né, sobre essa questão da estigmatização ou culpabilização da vítima. É um ferramental que tem sido usado há algum tempo, né? Norbert Elias fala disso, Irving Goffman também. Então, olha, nós sabemos o que aconteceu, sabemos que aquele grupo... a gente pode falar também dos indígenas, né, que perdem as terras, mas em termos de labor, né, mão de obra, que assim, segundo o Adam Smith, a origem da riqueza é o trabalho. Né? O termo em inglês é muito interessante, que é labor. Né? No Brasil a gente tem só trabalhar ou trabalho. Em inglês é legal porque assim, a gente tem o work, trabalhar, e tem o labor, que é mão de obra. Então, assim, é da mão de obra, né? A mão de obra é a origem de toda a riqueza, e a gente consegue entender por que onde teve as plantations, no caso de São Paulo, café, e nos Estados Unidos, pegando a cultura algodoeira, o porquê de tanta riqueza, o porquê e como. E a mão de obra usada é a mão de obra escravizada. Então, o grupo que mais contribui, e é lógico, de forma coercitiva, é quem tem sido mais estigmatizado, é quem foi deixado para morrer, fazendo alusão ao conceito de biopolítica de Michel Foucault, né? Quando ele fala
poder para fazer viver e deixar morrer, né? E é exatamente isso que tem acontecido com espaços urbanos em várias grandes cidades do Brasil. Então, alguns grupos habitam, né, em função de oportunidades dadas, os espaços melhores equipados, né, enquanto outros foram deixados para morrer nas periferias e ou áreas desequipadas, né? Mas, resumidamente, a gente vai ali para o finalzinho desse slide, e aí eu faço essa afirmação no final da minha arguição, né? Que me deu, de alguma forma, um grande prazer, mas é duro aquilo, né? De que a total... Aliás, esse conceito aqui é muito... O professor Ivan talvez vai dar risada agora, porque é um conceito que eu me apropriei dos advogados. Eles gostam de falar de nexo de causalidade. Eu falei assim, olha, eu quero um dia usar esse termo, esse conceito. Aí eu falei assim, e agora? Entendeu? Agora que eu vou usar, vou pagar de advogado, né, de jurista. Então, assim, a total nexo de causalidade entre cultura cafeira e cultura algodoeira com a colonização e a escravização, né? Com a imigração europeia, a urbanização e a industrialização das áreas pesquisadas. São Paulo, no caso do Brasil, e para o caso dos Estados Unidos, a gente deu foco em Nova York e Nova Inglaterra, porque, embora ali não houvesse as plantations, o que acontece? Todo o resultado da cultura algodoeira sobe para o centro financeiro, que é Nova York, e a Nova Inglaterra, onde está estabelecido a indústria têxtil. E essa indústria têxtil, basicamente, exporta tudo para a Europa. Já exportava tudo antes da Revolução Industrial, e quando acontece a Revolução Industrial, ora o algodão sobe, né, vai para a Europa cru, já do sul, ou ele é beneficiado na Nova Inglaterra. E a gente vai linkando, né, uma fase com a outra, e a gente consegue entender por que ali vai ficando tão mais rico, inclusive em comparação com o próprio território dos Estados Unidos. E é bom falar que, assim, Nova York nunca teve plantation, né? A Nova Inglaterra também nunca teve plantation, como a cidade de São Paulo também nunca teve a plantation. O café fica no interior de São Paulo. Mas aí, assim, toda a riqueza gerada na cultura cafeira, nas plantações, depois os próprios cafeicultores, eles migram para a cidade de São Paulo, depois que acumulam riqueza, e é aí que a cidade passa a ser urbanizada, que é já no final do século XIX, onde aí a gente tem a construção, mais tarde, da Avenida Paulista, né? Esses grupos vão migrando da área central, vão formando o que seria mais tarde chamado do quadrante sudoeste, até chegar no topo, que é a Avenida Paulista, onde ali tinha os casarões dos barões do café. E a origem toda, né, de tudo isso é escravização, basicamente no século XIX, tudo sinônimo de escravização. Mas antes da gente ir para os próximos slides, talvez nem seja necessário para a gente não tumultuar muito, mas com essa análise, né, da genealogia da riqueza e como isso vai passando de fase a fase, o que a gente está fazendo agora no pós-doutorado, com o material que eu estou lendo, e tem pesquisadores que estão muito mais avançados, estão na Nova Inglaterra, alguns são americanos, outros são de várias partes do mundo. Eles já tinham feito essa rota que eu estou fazendo agora, e eles estão fazendo as seguintes afirmações, que toda essa riqueza gerada lá atrás propicia até pesquisas espaciais. Então, se a gente pega hoje as nações, em larga medida, que estão à frente de... como é que eles usam ali? Deixa eu lembrar. Não é exatamente a indústria da guerra, tem outro nome usado, eu não quero passar para o próximo slide, deixa eu pegar aqui.
Só pegar aqui para não... Tecnologias nucleares. Então, alguns desses pesquisadores que estão em algumas instituições de Nova Inglaterra, que eu tive acesso e comecei a ler o material. Eu não tenho intenção de ir tão profundo, né, de ir tão longe, mas é isso que eles estão fazendo hoje. Pegam o que eu estou apresentando para vocês agora, e eles vão muito mais para frente, né, fazendo essa conexão de que essas grandes nações que lá atrás mais escravizaram, que mais produziram riqueza com a escravização, e a gente pode dar nome aos bois. Então, Inglaterra, depois Estados Unidos, França, né, é quem mais está adiantado com pesquisas de tecnologias nucleares, tendo, na verdade, já enviado astronautas, né, enfim, para o espaço, participam dessas estações espaciais, estão à frente, e nós brasileiros, né, e se a gente pega, por exemplo, os países africanos, eu não conheço, acho que nenhum país que conseguiu fazer parte dessas pesquisas e estar par e passo com essas nações. Os únicos países de gente não branca que faz parte disso é China, Japão e a Índia. Embora a África do Sul tenha muita pesquisa nuclear, mas são pesquisas de energia nuclear que elas começam, né, por causa do apartheid. Então, quem estava ali à frente eram os Boers, descendentes de holandeses, sempre recebendo, né, recursos dos seus pares na Europa, mas é a única exceção. No mais, nenhum país, né, colonizado consegue estar nessa agenda seja de energia nuclear ou pesquisa espacial. Mas aí eu quero quero parar aqui, né, só para a gente fazer um recap de como a gente consegue entender essas segregações, a segregação espacial, segregações espaciais hoje em várias cidades do Brasil, mas a gente pode dar foco aqui para São Paulo. A gente consegue fazer a mesma coisa com várias cidades nos Estados Unidos, Nova York, New Jersey, Washington, D.C., Filadélfia. Foram cidades por onde eu passei, em especial agora, de 2018 a 2020, e eu fiquei, assim, estarrecido com a quantidade de pobreza e miséria pessoal, em especial de gente, a chamada gente de cor, mas muitos afro-americanos. E aquilo, olha, em algum momento me fez derramar uma ou outra lágrima, porque eu simplesmente estava no país tido como o mais rico do mundo, e eu encontrei ali os meus irmãos, alguns deles, em situação de pobreza parecida com o que a gente encontra em favela ou cortiço de São Paulo ou do Rio de Janeiro. E aí, assim, a gente tem a desculpa aqui no Brasil de que estamos no sul global e que o Brasil é um país pobre ainda, né? Pobre, entre aspas. Mas, ao mesmo tempo, você encontra, como eu encontrei, afro-americanos, entre outros grupos de cor, assim, de altíssimo padrão socioeconômico, cultural, onde eles também conseguiram eleger e reeleger um presidente afro-americano, elegeram agora uma vice-presidenta, né? E o Brasil, a gente segue essa coisa que é difícil, por exemplo, é difícil a gente ver eleito um único vereador ou vereadora negro responsável, comprometido com a melhoria da sociedade. Então, essas são as contradições que a gente também leva em consideração, fazendo essa comparação entre Brasil e Estados Unidos. E é tudo muito complexo, né? E aí a gente, basicamente, termina, né, nesse cenário
de muita contradição, seja São Paulo, seja no Rio de Janeiro, né? Eu estou vendo aqui uma amiga minha que acaba de entrar agora, a doutora Vânia Narciso, minha amiga do estado da Guanabara, eu adoro falar esse nome, estado da Guanabara, nem usa-se mais isso, né? Mas a contradição que também existe lá. Então, Ipanema, Leblon, aquilo é basicamente Europa, e aí você vai para a Cidade de Deus. Eu estive no Rio de Janeiro a última vez em 2017, mas eu me lembro que acho que antes disso, acho que foi em 2010 ou 2011, eu fui visitar, eu fui a convite de um orientador meu da época, da área de economia, americano, falou, mas vem para cá, estou aqui no Rio de Janeiro, tal, vem nos visitar. Aí foi eu, minha esposa, e a gente foi de Ipanema, Leblon, até o Complexo da Maré. Para quem é carioca ou conhece, eu não sei se o professor Ivan já esteve no Rio de Janeiro. Você consegue entender o que eu estou falando. Sim. Então, a gente foi comer uma feijoada em Ipanema, pegamos o metrô, isso foi em 2010. Pessoal, a partir de uma certa estação, parecia que eu tinha entrado na Bélgica, na Inglaterra, na Holanda. Muda a cor das pessoas, a vestimenta das pessoas, e aí nós paramos numa estação, eu não lembro agora o endereço, mas chegamos numa praça, um restaurante, uma feijoada carésima, né? O meu orientador, o professor, pagou para a gente, né? Eu nem briguei, falei, tranquilo, né? Falei, não vou dar uma de malandro, mas assim, deixa o amigo gringo, o rico pagar, a gente não brigou. Mas não tinha um negro sequer naquele restaurante, só eu e minha esposa, e aí assim, os garçons nordestinos, o restante todo mundo com cara de gringo, de estrangeiro. E aí depois, isso foi no final de semana, ao longo da semana nós fomos visitar uns trabalhos sociais no Complexo da Maré. Pessoal, é inacreditável. Você fala, o que é isso, né? Que contradição, que contradição é essa? Nos levaram numa área que eles chamavam ali de, ai meu Deus, faixa de Gaza. Mas aqui é chamado de faixa de Gaza. Eu fiquei estarrecido. Eu vou evitar falar alguns detalhes, que a gente está num carro, e aí assim, alguém me dá uma cotovelada, né? Me dá um toque, falou, Moisés, olha do lado. Pessoal, a gente olhou do lado, a garotada de fuzil, de metralhadora, essas barraquinhas com papelotes de cocaína. Eu falo, não acredito num negócio desse. Entramos porque estava num grupo de pesquisadores estrangeiros, deram permissão, eu tirei os óculos escuros para não ficar com cara de quem é inimigo, mas assim, fomos muito bem recebidos, né? Mas sempre alguma tensão no ar. Então essas são as contradições que o Brasil apresenta, né? Ora em São Paulo, ora no Rio de Janeiro, e para quem conhece bem São Paulo, você está em Higienópolis, você está nos Jardins, aí você pega um metrô, um trem, meu caro, você vai parar em alguma região distante, você fala, nossa senhora, mas cadê aquela suntuosidade do quadrante sudoeste, né? Então, assim, a explicação para tudo isso, essas disparidades, elas não começam hoje. Eu não quero culpabilizar ou isentar a administração federal alguma, mas isso não começou em gestão de Bolsonaro, Temer, Dilma, Lula ou FHC. Esses problemas estão aí desde sempre, né? E pegando essa afirmação do Laurentino Gomes, se uma geração não resolver os seus problemas, a geração seguinte vai pagar. Os problemas por si só não desaparecem. Aliás, essa é uma outra afirmação de pesquisadores que eu conheci ali em 2018 na Brown University, exatamente do Watson Institute, que eles faziam essa afirmação abertamente para todos nós. Pessoal, os problemas não desaparecem por si. Então, assim, quem consegue resolver problemas são seres humanos, né? Enquanto as pessoas não resolverem
não decidirem começar a resolver esses problemas, os problemas tendem a serem passados de geração em geração, e a cada fase eles ficam mais complexos. E aí a gente vê essa segregação espacial enorme, e eu vou, sem querer puxar a brasa para minha sardinha, eu diria que o meu povo é o povo talvez mais injustiçado na área urbana. Falar em áreas urbanas. Por que isso, né? Porque também há os meus, vamos falar assim, chamados meus parentes, né? Os meus irmãos, que são os povos originários, que também têm sido altamente injustiçados. Ontem eu participei de uma live com um amigo meu, um indígena do Amazonas, que está aqui em São Paulo, fez doutorado também na PUC, está na USP agora. É outro povo também, né? Os povos altamente injustiçados, e eu fico com algum receio de comparar dor, de saber quem é que tem sofrido mais. Mas só para fechar, eu diria que esses dois povos compõem os dois principais fatores de produção que gera a riqueza brasileira, né? Um entrou com a terra, né? Tiveram as terras roubadas, que são os povos originários, e outro fator é o povo africano, né, escravizado, que contribui, né, de forma coercitiva com a mão de obra, com o labor. E a gente entende o porquê de tanta riqueza e o porquê esses dois grupos seguem sendo tão estigmatizados. Porque, de alguma forma, quem toma a decisão, quem consegue exercer o poder, em termos de Michel Foucault, olha, nós não vamos pagar coisa alguma para esses grupos. E aí o Brasil segue sendo um país altamente rico, com muitos recursos naturais, né? Eu ainda falava ontem, aquífero do Guarani, aqui em São Paulo, Rio, chega até Espírito Santo, pré-sal, que coincidentemente também pega ali essa costa de São Paulo, Rio de Janeiro, acho que também segue até o Espírito Santo. Tem mais um aquífero enorme no Amazonas, aquela biodiversidade enorme. Então, recursos naturais acima do solo, né, e também sob o solo. A Amazônia brasileira, a Amazônia venezuelana, a Amazônia colombiana, é de uma riqueza assustadora ainda hoje. E mesmo assim, uma população altamente empobrecida. Então, essas contradições são altamente complicadas, complexas. E para começar a resolver isso, acho que assim, primeiro é conhecer, ter certeza disso, né? Aquela afirmação que é um versículo bíblico, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Eu acho que precisa de pessoas do nível que fazem parte desse grupo de pesquisa, né, que o professor Ivan me apresenta, para simplesmente, olha, a gente precisa dispersar isso, gerar esse tipo de consciência na população, porque é a população, de forma talentosa, que pode fazer a diferença, que pode alterar esse quadro. E a solução, aliás, assim, uma afirmação que eu escutei de duas pessoas, de que o negro no Brasil não é parte do problema, muito pelo contrário, ele é parte da solução. Então, se de alguma forma o Brasil está tão atrasado, é porque existe um contingente enorme, praticamente metade da população, que tem sido mantida na pobreza, foi deixada para morrer, e por isso que o Brasil não consegue decolar, né? Então, eu quero encerrar a minha fala e fico aberto a perguntas dos amigos, a ouvi-las, e foi um prazer enorme ter sido convidado pelo professor Ivan. Muito obrigado pela exposição, professor Moisés. Uma exposição que demonstra as urgências em tomadas de decisões e também no sentido de compreendermos o que experimentamos hoje no que diz respeito à gestão dos espaços, uma gestão destinada, em muitos momentos, a estabelecer espaços de segregação,
Curiosamente, a gente percebe que isso não vem de hoje, né? Vem se arrastando aí já ao longo de séculos na história recente e também na história mais afastada do nosso país. Eu abro aqui, como de costume, espaço para os nossos colegas pesquisadores que nos acompanham. Vejo que chegaram algumas colegas e alguns colegas. Destaco aqui os meus melhores cumprimentos à professora doutora Vânia Narciso, que, como diz o professor Moisés, lá do estado da Guanabara, nos acompanha, nos dá o privilégio da presença. A Kátia Silva, já fiz a apresentação, já fiz o destaque. A professora Silvia Carboni também esteve conosco, mas está agora em atendimento em sua clínica, então deixou aqui as boas novas e também os cumprimentos ao professor Moisés e a todos. A professora Cristina Carrelli também está conosco, muito bom, excelente. A professora Cristina Carrelli faz parte também dos passos iniciais aqui da rede. A professora Lucineide também está conosco. Olá, professora. Alguns colegas que eu eventualmente não consigo ver aqui, eu peço desculpas e eventualmente não tenha feito a apresentação e destaque. Eu gostaria, neste instante, caríssimos, de abrir a oportunidade, como de costume, para as interações, questionamentos, apontamentos, perguntas, enfim. Fiquem à vontade, caríssimos. Podem abrir o microfone e se manifestarem. Professor Ivan, aqui o professor Luiz Alípio, não sei se ele consegue abrir o microfone, mas colocou uma questão que acredito que o professor Moisés também pode retomar, que foi, talvez, assim, quase que igual que Gabriel Garcia Marques. Iniciou 100 anos de solidão com aquela frase bíblica e concluiu a sua apresentação. Ele disse, queria entender essa colocação sobre a citação, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Tá. Eu escrevi aqui para ele, assim, o que eu quis dizer com isso, né? Bom, primeiro, eu não estou fazendo nenhuma alusão a religião alguma, né? Mas é um versículo bíblico que, assim, algumas pessoas passaram a usar, e acho que às vezes até usar de maneira não muito positiva, mas a minha abordagem é o seguinte, olha, nós precisamos voltar, né, na história, estudar a história, para a gente conseguir entender as verdades, né, para que a gente consiga fazer que caia por terra tantos estigmas contra certos grupos. Então, assim, ora os estigmas estão sobre os ombros dos afros brasileiros, ora dos indígenas e ou seus descendentes, como sendo, desculpa os termos, os vagabundos, os preguiçosos, que nunca trabalharam, eles moram mal porque não são afeitos ao trabalho, coisas que eu já escutei isso aqui em São Paulo. Olha, não queremos essa gente aqui, os Souzas e Silvas, né? Não são afeitos ao trabalho. Quem trabalha de verdade são apenas os descendentes de imigrantes europeus. Mas no fundo, isso tudo faz parte de uma engenharia, né, para estigmatizar as vítimas dos processos históricos brasileiros, né? Não é só indígena e afrodescendente que sofre, mas esses grupos são os que mais têm sofrido com estigmas ao longo dessa história recente. Vamos falar assim do final do século XIX e todo o século XX. E aí, assim, para a gente conseguir essa liberdade, né, é preciso conhecer essas verdades. Então, foi esse o intuito, né? Espero não ter assustado o colega ali, o Luiz Alípio, achar que eu sou... Olha, ele faz parte de algum grupo religioso A e B. Eu falei, não, pessoal, eu não tenho nada contra a religião, muito pelo contrário. Dialogo com todo e qualquer grupo religioso mesmo, mas eu gosto dessa citação, porque ela é muito precisa e muito objetiva. E o uso que eu faço, né, inclusive eu faço questão de... Eu citei na tese de doutorado
O uso basicamente é esse, né? É conhecer a verdade, essa verdade pode nos ajudar na solução de problemas. Né? Espero ter conseguido responder, Luiz Alípio. Excelente. Professor Luiz Alípio, fique à vontade também para outros apontamentos. O professor Humberto levantou a mão. Professor Humberto, fique à vontade. Obrigado, professor Ivan. Professor Moisés, primeiramente, agradecido pela possibilidade de escutá-lo. Realmente, que bom que o professor Ivan nos fez conhecer você. Como diria Guimarães Rosa, perto dos bons, a gente vai se tornando mais, ou vai aumentando esse olhar. E eu gostei muito da abordagem que você trouxe, porque essas abordagens nos deslocam. Eu estou retomando uma leitura da aporafobia, certo? Da Della Cortina, acredito que você deve conhecer, e ela também nos faz deslocar um pouco esse olhar, e claro que transita a partir de outra abordagem, de outros argumentos. Então, primeiramente, queria ver se você poderia trazer o teu olhar sobre essa abordagem que ela trouxe. E outro ponto que me chamou muita atenção, mas na verdade é mais um comentário, e eu acredito que o caminho que a rede tem feito, de alguma forma, traz esse olhar, e você foi muito sensato, digamos assim, nessa questão, quando você trouxe que dois grandes grupos, então você trouxe aqui os indígenas, os negros, e talvez quando você trouxe essa ideia dos recursos naturais, seja no aquífero, seja na Amazônia, eu já pensei esse terceiro grande grupo, que é essa natureza como sujeito, que tem sido também uma abordagem. Parece que essa natureza como sujeito de direito também, como sujeito mesmo, está sendo esse terceiro grande grupo. Então, talvez essas duas questões são mais um comentário, não é uma pergunta bem formulada, mas eu queria escutar você. Sim. Obrigado pela pergunta, muito interessante. Bom, eu não sou especialista, né, basicamente, mas tenho acompanhado alguma outra coisa. Tem um padre aqui de São Paulo, ele tem falado muito nessa temática, essa coisa de perseguição à pobreza ou aos pobres. Mas a gente voltar ali para os slides que eu tinha feito, não assim, só relembrar, né? Eu tinha feito uma inversão. Então, ao invés de estudar pobreza, exclusão, eu passei a estudar riqueza como sendo, na verdade, a gênese da pobreza. Dos autores que eu tenho acompanhado nesses últimos anos, um deles, acho que é Holloway. Holloway, ele fala o seguinte, que os recursos naturais, eles tendem a permanecer como recursos naturais, só são transformados em riqueza quando há uma decisão. Então, se a gente pega Brasil, né, os recursos naturais que a gente tem hoje, eles já estavam aqui desde sempre, né, desde o dia 1 em termos de colonização. Por uma série de motivos, decisões são tomadas para fazer com que esses recursos naturais sejam transformados em riqueza. A grande mão de obra sempre foi a africana, e assim, foi a africana porque é interessante, já se tinham cálculos do quanto se poderia ganhar com o tráfico transatlântico. Eu não vou voltar muito na história para a gente não sair aqui do Brasil. Mas desde lá de 1300, 1400 e pouco, os portugueses aprenderam com banqueiros genoveses que a quantidade de riqueza que poderia ser gerada com o tráfico de africanos. Então, a coisa vai muito mais antiga. Mas isso é assunto para um outro momento. Para a gente ficar aqui para falar sobre a pobreza, né? A pobreza tem sido usado, na verdade, sempre que a pobreza, a contrapartida tem sido a riqueza, né? Quase sempre, pessoal, e assim, há vários pesquisadores que afirmam isso, né? A gênese das riquezas tem sido a pobreza, sempre por meio da transformação de recursos naturais em riqueza, e quem é usado tem sido deixado de lado, né? E aí
a gente vê essa quantidade enorme de pessoas empobrecidas em centros urbanos das cidades do Brasil, mas podemos falar de alguns países aqui da América do Sul também, né? Então, assim, não dá para falar de todos os países ao mesmo tempo, a gente precisa escolher um ou outro. Mas se a gente fizer essa mesma abordagem sobre Colômbia, Venezuela, Peru, Chile, a gente vai conseguir encontrar correspondentes, né? Cada um com as suas particularidades, né? A América Espanhola não fugiu muito das realidades, das explorações, das contradições da América Portuguesa, né? Eu, assim, por algum motivo, escolhi fazer uma comparação com os Estados Unidos porque eu recebi uma bolsa de doutorado sanduíche. Então, assim, vamos comparar com lá, mas poderia ter feito comparação aqui do lado, né? A gente chegaríamos em conclusões muito, muito parecidas. Mas você falava de um terceiro ator, né? Que é a natureza. Com certeza, meu amigo, a natureza lógico, tem sido extremamente injustiçada, né? Desde sempre, ela não é, né, um ser que a gente vai conversar como um africano conversa com um indígena, mas é realmente de onde tem saído toda a riqueza, né? São os recursos naturais, e a Terra continua sendo explorada, né? Se a gente pegar essas transformações, esses fenômenos climáticos por todo o planeta Terra, né, fica muito claro que, assim, a atuação do homem, né, do ser humano, nesses últimos, em especial do século XX para cá, ela tem sido danosa, né? Então, um aumento enorme de emissão de gases em algumas partes do planeta que passa a afetar todo mundo. Então, enchentes na Índia, nesses últimos meses, assim, coisa assustadora. Quando não tem enchentes enormes, são temperaturas que chegam a 50 graus centígrados. A Europa agora, né, a Inglaterra nunca havia passado por um aumento de temperatura como chegou agora nesse verão. Então, pessoas morrendo, eles não têm um espaço, né, um ambiente preparado para alta temperatura, porque sempre foi frio, né? Quem já esteve na Inglaterra, e se comparado, por exemplo, com os Estados Unidos, você tem verão nos Estados Unidos que, assim, insuportável. Eu passei por isso na Filadélfia e em Nova York, assim, falo, nossa, onde é que eu estou? Estou no Rio de Janeiro ou em São Paulo? Tamanha temperatura. E na Inglaterra, o mais quente que você chega, às vezes, é tipo 10 graus. Aliás, assim, né, só para dar uma aliviada no assunto, eu nunca entendia por que, quando fazia tipo 10 graus na Inglaterra, as pessoas iam para as praças tomar sol com roupas pequenas, né? Falo, você é louco, 10 graus é frio pra caramba, né? E aí eu estava, um período que eu passei fora, na Nova Inglaterra, frio, mas é muito frio, e neve. E aí teve uma vez, eu saí para comprar pão, eu saí com uma blusa e com uma camiseta de gola, assim, com essa gola polo, né, gola, manga curta, e aí tinha um solzinho, o pessoal devia estar entre 10 e 12 graus, eu tirei a blusa para tomar sol, falei assim, tá vendo, você entendeu agora por que as pessoas ali, quando faziam 10 graus, iam tomar sol? Você passa muito tempo no inverno, né, inverno rigoroso, com muita neve, geralmente abaixo de zero, né? Quando faz 10 graus e tem um solzinho, aquilo é uma beleza. Mas voltando para essa questão, né, de analisar a pobreza, e falando sobre natureza e recursos naturais, o seu apontamento, professor Humberto, é extremamente acertado, né? Isso é um grande problema, porque o que anteriormente atingia de repente só os descendentes dos africanos escravizados ou só indígenas, passou a afetar vários outros grupos, né, que anteriormente não se preocuparam, isso não é problema meu, e agora a coisa agora passa a bater à porta dessas pessoas, aumentando
assustadoramente o número de pessoas em situação de rua, né? Não só negros e ou indígenas, mas muitos outros grupos que até então recebiam de alguma forma uma outra oportunidade. E aí, com esse quadro complexo, fica a pergunta, quer dizer, como é que a gente começa agora a resolver esses problemas, né? Porque se antes era uma coisa bem mais simples de ver, né, a olhos nus, então agora você tem aí um contingente enorme, e não só no Brasil, em vários outros países da então América Espanhola, Europa, com esses conflitos entre nações poderosas e outras nações, um fluxo migratório enorme de países ora africanos, ora do Oriente Médio para a Europa, né, que acaba afetando os espaços urbanos naqueles lugares. Então, hoje, isso não é só quando eu falo hoje, nessas últimas décadas, aumentou profundamente o que os sociólogos urbanistas no Brasil chamam de áreas desequipadas. Então, a área desequipada, a chamada periferia em Paris, em Londres, geralmente áreas, pessoal, habitadas por não europeus. Então, africanos pobres ou empobrecidos, árabes pobres ou empobrecidos, né? E aí, assim, onde há pobreza, geralmente tem também violência. Então, essa coisa passa a se espalhar pelo planeta Terra, em áreas que até então, países que até então eram os países mais ricos do mundo, ou que ficaram ricos com esses séculos de colonização e escravização. É complexo. Eu não tenho apontamento, proposta, solução para tudo, né? Mas, assim, a gente começa a ver que contradições que antes estavam aqui nas antigas colônias chegaram nas antigas metrópoles, e para resolver está tudo muito mais complexo. Ok, muito obrigado, professor Moisés. Temos aqui também mais um apontamento do professor Alípio, Luiz Alípio Gomes, que destaca: acabei caindo no dualismo de causa e efeito. A gênese da riqueza é a pobreza? Ou a apropriação histórica da classe dominante pelos bens de produção gerados pela classe trabalhadora? Ou a apropriação dos bens naturais, de riquezas da natureza, que geram desmatamento e exploração? São as reflexões aqui postas pelo professor Luiz Alípio Gomes. E aproveitando esse gancho deixado pelo professor Luiz Alípio, Moisés, na sua fala, no que diz respeito à gestão, sobretudo de espaços urbanos, uma gestão do espaço também articulada por séculos, inclusive, com vistas a estabelecer o empobrecimento de certos grupos, me fez lembrar, professor Moisés, um espaço, não sei se você conhece, em São Paulo, eu passei recentemente, o bairro, a cidade de Cumbica, em Guarulhos, aquele bairro de Cumbica, e uma outra região também da zona leste de São Paulo, próximo, lá em São Miguel Paulista, próxima à Nitroquímica, onde foi construído ali, no momento de alta, né, da empresa, da companhia Nitroquímica, foi construída uma cidade para os trabalhadores operários que lá atuavam, e ainda nas regiões que circundam ou que circundavam aquela empresa, um grupo bastante conhecido do país, os Hermínios de Moraes, e lá em Cumbica, ao lado das empresas, gerou-se uma grande quantidade de espaços empobrecidos, regiões mesmo até bastante significativas de pessoas em condição de extrema pobreza, com esgoto a céu aberto e tudo mais. Então, de um lado,
uma espécie, pelo menos no século passado, né, quando pensamos nessas dimensões que costumam ser chamados de espaços industriais e tal, em São Caetano também, a região do ABC em São Paulo. Então, de um lado, nós tínhamos ícones da riqueza, representações de exploração, enfim, de acumulação de capitais e geração de empregos também, mas enfim, e do outro lado, o vértice oposto, espaços de pobreza com esgotos a céu aberto. E aí onde eu gostaria de compartilhar a sua fala, o que você pensa sobre isso. De repente, essas empresas ou chegam à falência, à bancarrota, ou elas simplesmente desaparecem porque não há mais interesse de explorar aquele nicho de capital e etc. E aí elas vão embora, fecham. Cumbica hoje, em Guarulhos, próximo ao aeroporto, parece uma cidade com aqueles galpões fechados, de empresas que faliram. Então, há um lado que parece espaços abandonados, coisa de filme mesmo, que faz parte hoje da pintura, né, da arquitetura desses espaços. Enfim, os empobrecidos, grupos que você bem destacou, esses dois grupos, inclusive, continuam lá, por vezes, sem o mínimo de condição de subsistência, né? Deixados à própria sorte, porque, de repente, o capital decidiu migrar para outros espaços de exploração. Então, em conjunto com o apontamento e a reflexão do professor Alípio, eu gostaria de acrescentar também essa minha percepção, talvez ainda um pouco rudimentar, você é um pesquisador nesses espaços urbanos e tal, e aí eu te pergunto, como que isso acontece, né? E como resolver isso? O capital vai, migra, e aqueles que chegaram até lá em busca de trabalho, subsistência, enfim, com sonhos, de repente continuam nesses espaços degradados, que aparentemente continuarão degradados ainda, ou sem equipamentos mínimos, por várias décadas, porque a impressão que dá é que são espaços esquecidos, ou que, pensando aqui em Foucault, né, são espaços que pessoas foram deixadas para morrer, a própria sorte. Professor Ivan e professor Alípio, olha, suas colocações são bárbaras, né? E me dá a oportunidade, não que eu tenha a resposta, mas fazer um caminhamento usando parte do referencial teórico que eu tenho usado. Acho que o melhor autor para a gente caminhar a nossa fala é o professor Milton Santos, geógrafo Milton Santos, com 2 pontos dele. Um deles, produção social do espaço. E ele também fala de mundialização dos lugares. O primeiro, né, a produção social do espaço, como é que ele fala que isso acontece? Ele fala em dinâmicas sociais que acontecem nas configurações territoriais, ou ainda dinâmicas sociais que formam as configurações territoriais. Como é que isso nos ajuda a entender esse problema que você coloca sobre os bairros ou cidades que você menciona, né? Há decisões políticas, né, tomadas por grupos de interesse, por grupos que estão exercendo poder naquele momento, de trazer alguma empresa, alguma indústria. A priori, isso não me parece ruim, né? Guardando o seguinte ponto: trabalho é trabalho, trabalho em termos de labor, né? Então, assim, o capital sempre vai procurar um local onde ele consiga ser melhor remunerado. Então, isso é uma realidade do mundo, né? A gente tem o primeiro momento ali, né, da escravização até o século XIX, onde o trabalho já era explorado. Não é à toa que algumas nações ficaram tão ricas. Aliás, numa conversa uma vez com a própria professora Silvia Carbone,
ela fazendo perguntas sobre a minha tese, e ela falou, Moisés, olha, se a gente analisar o trabalho hoje nas empresas, fica muito fácil entender o que você mostrou na sua pesquisa. Do faturamento de uma empresa, 2/3 geralmente vai para a folha de pagamento. Só para a gente ter uma ideia do quanto o trabalho pode gerar de riqueza para um capitalista, para um empreendedor. E aí, quando esse empreendedor deixa de pagar esse salário, direto para o funcionário ou impostos, o quanto de capital que não fica, né, na conta bancária dessa ou dessas pessoas, desses grupos. Então, isso é importante para a gente entender lá atrás e hoje. Mas até para a gente não ficar com essa coisa, olha, o que a gente faz com o capital? Vamos acabar. Eu acho que assim, o capital sempre vai buscar a melhor remuneração, não importa onde seja. Cidade de São Paulo, cidade de São Bernardo, cidade de Guarulhos, né? E eu não quero nem amenizar para eles, nem culpabilizá-los de forma alguma, nem isentá-los. O capital, se fosse, por exemplo, assim, não quero ser contraditório, mas se fosse o nosso dinheiro, a gente vai colocar o dinheiro num banco onde a gente tem certeza que o dinheiro não vai ser, que o dinheiro não vai desaparecer. É isso. Então, a priori, não teria nenhum problema isso. O ponto é que vai e vem, acontece algumas decisões em nível global que estão muito longe de nós, que aí o professor Milton Santos usa esse conceito de mundialização dos lugares, que essas decisões políticas ou de alguma forma fazem com que uma empresa que de repente esteja... Quer ver uma cidade norte-americana que passou por isso? Detroit. Detroit perde as montadoras, né, de automóveis e a cidade entra num processo de degradação assim, assustador. Quem teve condição saiu da cidade, foi para o entorno, né, e eram pessoas que, geralmente de origem europeia. Os afro-americanos que não tiveram essa condição ficaram em Detroit. Detroit entra num processo de degradação, de deterioração. Tem alguns filmes que mostram isso, às vezes até de forma cômica. Um filme do Robocop mostra Detroit totalmente degradada. Um ator, um comediante, mostra isso de forma também muito cômica. O Ed Murphy, no filme dos anos 80, Um Tira de Beverly Hills, também mostra Detroit. E as áreas mais degradadas eram as áreas habitadas ora por afro-americano ou por latinos que ali estavam, né? Então, mais isso, em algum momento, alguém ou grupos tomam a decisão de que, olha, se a gente leva a nossa planta fabril para um país asiático, a gente vai conseguir vender um produto mais barato e assim teremos mais clientes, né? Mais consumidores. Essas decisões, né, que na minha interpretação, eu trago esse conceito do professor Milton Santos de mundialização dos lugares, acaba também transferindo essas contradições, a Maura Vera chama das contradições do capital. Isso gera realmente muito desequilíbrio. Como é que isso poderia ser tratado, né? Eu acho que assim, luta contra o capital, eu acho que é uma luta perdida. Agora, o poder público local, seja uma prefeita ou um prefeito, com Câmara dos Vereadores, governo do Estado, com a Assembleia Legislativa, e depois também no nível federal, esses poderes, essas instituições de posse dessas realidades, poderiam, na verdade, fazer uma diferença numa melhor gestão, quando essas empresas, esses grandes capitais buscam se estabelecer naqueles lugares, né? Eu acho que essa é a grande resposta, e a população, né, o cidadão, homem e mulher, podem e devem se fazer representar, seja no legislativo ou no executivo. Porque, assim, eu diria que é uma gestão, professor Ivan, e também o Luiz Alípio, que falou, é uma gestão diária. Então, eu não vou falar de uma guerra diária, mas sim, são conversações diárias, e isso me parece muito factível,
possível, dá trabalho, mas dá para fazer, né? A gente acompanhou nesses últimos meses a saída de, olha, acho que até 3 montadoras de automobilísticas do Brasil. A Ford saiu do Brasil total. Recentemente, uma montadora de origem asiática, 1 ou 2, resolveram também sair de uma cidade aqui da Grande São Paulo. Eu não sei se foram para o interior de São Paulo. A Ford saiu da Bahia, né? Assim, olha o quão grave é. A Ford sai da Bahia e vai para a Argentina. Total, fechou, né? Mesmo pagando indenização, essas pessoas, os funcionários até então, eles vão ser recolocados onde? Olha como uma coisa delicada, né? Aí assim, a gente pode falar o seguinte, olha, faltou gestão para manter a Ford aqui? Talvez sim, talvez não. Até um certo ponto, eu diria que esses poderes, essas instituições que eu mencionei para vocês, né, de nível municipal, estadual e federal, elas conseguem dialogar com o poder, com um grande capital. Mas chega um momento que não tem mais o que fazer quando esses grandes capitais tomam a decisão lá fora de sair de um país, porque vai ser mais benéfico para elas estarem, por exemplo, agora na Argentina. E muito provavelmente a gente jamais terá conhecimento de verdade do porquê a Ford realmente decide sair do Brasil e ir para a Argentina. É complexo, né? Mas eu acho que a gente, assim, eu só vou concluir, a Lucineide está levantando a mão, a gente vai passar a palavra para ela. Agora, sim, estar de posse assim, disso, né, desses conceitos, seja de nível acadêmico e de forma pragmática, eu acho que é primordial para a gente fazer a melhor gestão do espaço em nível municipal, em nível estadual e depois na federação como um todo, né? E mais uma vez, esses 2 conceitos do professor Milton Santos que eu tenho usado são bárbaros, né? Produção social do espaço, né? Que a gente também consegue entender a questão da mundialização dos lugares, porque nós temos limite nas nossas ações, nos nossos poderes, né? É a chamada governabilidade. É o que a gente consegue fazer hoje com o que com o que a gente tem disponível. Então, o poder público, ele pode ir até um certo ponto, mas quando a coisa fica muito, muito grande, a gente já perde totalmente, a gente perde total governabilidade. Se a gente lembrar do que eu disse anteriormente, de 2 decisões globais. Primeiro, com relação à cana-de-açúcar, que lá fora que impacta o Nordeste, que nunca mais conseguiu se recuperar. E uma outra segunda decisão, também global, da época, de descontinuar a cultura cafeeira, que impacta positivamente São Paulo, né? Então, ora um local pode ser beneficiado, mas também pode ser prejudicado. A questão é complexa, mas a atuação nossa, enquanto cidadão, cidadã, junto a poderes estabelecidos, né, instituições, a gente consegue fazer alguma coisa. Mas eu passo a palavra. Excelente, muito obrigado, professor Moisés. Seguindo já para o final desse nosso encontro, eu passo a palavra à professora Lucineide Pinheiro. Professora, por favor, fique à vontade, a palavra é sua. Bom dia. Que alegria reencontrá-los, sempre esperando esse dia do mês, né? Porque é sempre um encontro muito interessante. E eu quero parabenizar a todos nesse momento, de modo especial ao professor Moisés. Que coisa linda, professor Moisés, seu trabalho. Estou muito interessada em acompanhar, em ler esse trabalho, porque realmente você toca em pontos fundamentais. E a sua fala foi assim... muito interessante, no sentido que ele vai mexendo um pouco conosco, né? E eu aqui estou falando com você aqui da Amazônia, de Santarém, né? Então, no momento que você está falando, eu estou refletindo realmente essas questões. Você acabou falando aqui no FOR, que eu tinha anotado, você falou lá de São Paulo, eu fiquei lembrando da nossa realidade das cidades amazônicas,
que foram criadas a partir de uma visão de riqueza desse mundo americano trazido pelo Ford. Então, aqui nós temos Forlândia, como exemplo dessa degradação que ficou em resposta a esse sonho de riqueza. Forlândia e Belterra foram duas cidades criadas pelo Henry Ford, com foco na questão da exploração da borracha nativa, que era aqui nessa região. E todos nós conhecemos a história, né, com a Malásia, etc., o que aconteceu com ele depois disso, todas as tragédias da vida de Ford também, ao vir para a Amazônia, e também teve sérios problemas, né, de saúde, com a família, com uma série de problemas, e também as questões financeiras, a derrocada também. Mas, naquele momento, ele também era considerado já um dos homens mais ricos do mundo. E ele chegou por aqui na década de 20, quando começa toda essa saga aqui na Amazônia, onde tem ainda esses rastros, essas cidades um pouco fantasma, né? do resto daquele sonho do Henry Ford. Mas o que ficou mesmo aqui? A pobreza, né? A exploração. E um ponto que você traz aqui para nós também, sobre a questão dessas verdades, eu ando refletindo muito sobre essas verdades enterradas e desfocadas, né, nos registros oficiais da história. Nós precisamos urgentemente resgatar a história, contar essa outra versão da história. E quando você traz esse versículo, conhecereis a verdade vos libertará, eu tenho pensado muito nessa frase nesses últimos tempos, e tenho acreditado muito que é possível fazê-la mais do que nunca, como um ponto de reflexão para todos nós, e buscar realmente todas as verdades que estão aí, bem escondidas, né? Às vezes bem de propósito mesmo, por toda essa questão histórica aí, e sempre tendo como ponto fundamental aqueles que buscam a riqueza e que escrevem a história, aqueles que têm o poder também, né? A riqueza, o poder, sempre juntos ali. E o rastro que fica ali da pobreza, tudo que eles deixam, as marcas que vão ficando ao longo desse caminho aqui, e que todos nós somos afetados por isso, né? Você vai nas periferias, você vê dessa história sendo contada, e agora, quando eu vejo um trabalho como o seu, eu fico muito feliz, porque é mais um trabalho que vem nos ajudar nessa revelação do que a história escondeu para todos nós. Nós merecemos conhecer essa história contada de um outro jeito, né? Parabéns pelo seu trabalho, parabéns a toda essa equipe por nos dar essas oportunidades. Olha, eu estou muito feliz mesmo. Muito obrigada, viu? Obrigado pelas super bonitas palavras, professora Lucineide. É bom saber, né, que temos aí amigos ali tão longe, né? Tão longe não é correto falar tão longe, né? Em várias partes do Brasil, porque eu também estou longe, eu posso estar longe de ti, né? Eu estou me corrigindo, né? Fazer aqui um meia-culpa. Essa criação de paulistano é uma coisa complicada, mas eu estou sendo enquadrado, devidamente enquadrado, né? A gente precisa pensar o Brasil como uma nação como um todo. A história sempre aconteceu, né? Em várias partes desse país e a região agora amazônica, ela voltou a ser objeto, né, de cobiça de muita gente, em especial de fora do Brasil. Espero que a gente tenha conhecimento suficiente para fazer uma gestão socialmente justa, né, para todas e para todos, de norte a sul, né? O que não falta no Brasil ainda hoje, mesmo depois de tanta exploração, são recursos naturais. Então, tanto lá na Amazônia como aqui em Minas Gerais, essas tragédias, né, que aconteceram nesses últimos anos, isso é uma coisa realmente de nos deixar muito triste. Depois de tantos séculos de exploração da terra em Minas, por exemplo, é uma terra que continua rica, né? Continua sendo Minas Gerais, né? Muitas minas ali, continua sendo explorado e pessoas continuam morrendo. E só uma gestão responsável, né? Como eu falei, em nível municipal, nível estadual e nível federal, para a gente fazer frente
a essas decisões que podem ser tomadas lá fora. Então, assim, a gente não tem a autonomia, a gente não tem gerência sobre essas decisões tomadas lá fora. Mas a gente pode e tem responsabilidade sobre as decisões tomadas aqui dentro, né? Então, acho que esse é um encaminhamento que eu gosto de fazer, para a gente não se perder, né, e não entrar em desespero. Olha, não podemos fazer nada perante esses grupos transnacionais, né? Eu acho que a gente tem sim, né? Eu diria que assim, é gerenciável, sim. É complexo, mas é gerenciável. E com gente talentosa do nível de vocês, a gente consegue avançar. Excelente, muito obrigado. Infelizmente o tempo passa rápido demais, mas eu quero, professor Moisés, aqui em meu nome, em nome do professor doutor José Detoni, agradecê-lo pela sua conferência de hoje, na verdade, pelo presente que recebemos, no sentido de tantos tópicos relevantes, e também pela contribuição que você apresentou aqui, as nossas pesquisas individuais e janelas que foram abertas. Eu quero, portanto, parabenizá-lo e registrar que é um grande privilégio ouvirmos as suas considerações, o resultado de uma pesquisa extremamente profunda, que, como eu disse, abriu janelas para todos nós. Já estamos aqui direcionando-nos para o fim mesmo. Eu gostaria de conceder a você, professor Moisés, um minutinho para considerações finais. Gostaria profundamente que você voltasse em outros momentos, em outras oportunidades, principalmente agora também diante desse braço que você abriu para o pós-doutorado, muito me chamou a atenção. Recebi mensagem de colegas aqui também, estão muito interessados, até mesmo em trocar contatos de pesquisa, de aprofundamentos com você. Então, por gentileza, na sua fala, deixe as suas redes sociais para contatos futuros e aproximações de pesquisa. E, ao final das suas considerações finais, eu passo a palavra ao professor Nilo Agostini para o encerramento desse nosso encontro sabático. Muito obrigado, reitero aqui os nossos votos e desejos para que o professor Josenir Detoni em breve esteja recuperado e conosco. E, professor Moisés, agradeço profundamente a disponibilidade do seu tempo e o carinho que atendeu o convite que foi formulado, de imediato, inclusive, e registro. As portas da rede estão abertas e os nossos corações também estão, de igual maneira, abertos para ouvi-lo mais outras vezes, em outros momentos, e acompanharmos também a sua trajetória enquanto pesquisador, uma trajetória muito séria, profunda e também instigante. Muito obrigado, parabéns. A palavra para considerações finais, depois o professor doutor Nilo Agostini. Professor Ivan, na pessoa da qual eu cumprimento todo mundo mais, né, que aqui está, professor Humberto, professor Nilo, professora Lucineide, professor Luiz Felipe, todo mundo mais. Foi um prazer, né, estar com vocês. Eu disponibilizei aqui no chat o meu e-mail. Eu não consigo mandar agora meu perfil de Instagram, mas depois eu envio o professor Ivan. Eu tenho uma página... Tá, eu tenho uma página do doutorado que já virou pós-doc, mas resumidamente, só para a gente não se perder, embora o quadro esteja tão desolador, né? Nem vou falar que seja, mas esteja tão desolador, eu diria que há alguma esperança, sim, né? Quando a gente estuda o passado, a gente consegue, de alguma forma, encontrar um ou outro caminho, alguns fenômenos que já haviam acontecido lá atrás, no sentido de que algumas coisas que acontecem hoje não começaram agora. Elas estão lá atrás, essas decisões globais são tomadas por atores que não estão aqui. Isso já acontece há algum tempo.
Infelizmente, vez ou outra, a gente pode ter ali algum dissabor, mas se nós aqui, na nossa nação, estivermos coesos, independente de gênero, orientação sexual, cor de pele, grupo étnico-racial, enquanto nação, se nós estivermos coesos, a gente consegue gerenciar problemas que acontecem no dia a dia. Então, isso não é só no Brasil, outros países também já passaram por isso. A gente se preocupa mais porque é o nosso país, né? A gente quer a nossa nação justa e digna para todas e todos. Pelo menos eu imagino que as pessoas que aqui estejam. Então, independente, né, esse país precisa caber os povos originários, os descendentes dos africanos que foram escravizados, os imigrantes europeus que chegaram a partir do século XIX, asiáticos e todo mundo mais. Então, o país comporta todo mundo. Se a gente pegar em números básicos, com a nossa extensão territorial, nós temos aqui um pouco mais de 200 milhões de habitantes, são 100 milhões de habitantes a menos que os Estados Unidos. Então, assim, a gente tem espaço para crescer e muito. E esse crescimento não precisa ser excludente, não precisa ser injusto, né? A gente consegue, com coesão grupal, fazer uma gestão e ir negociando com o que é chamado aí do capital de forma muito séria. Então, essa é a minha esperança, e ver pessoas do nível de vocês, todo mundo aí, assim, altamente pesquisadores de alta monta, com PhD, mesmo quem não esteja, eu acho que me dá uma grande esperança, né, que tem gente bem formada e gente do bem, não só gente de bens, né, mas gente do bem, de norte a sul, né, a professora Lucineide está lá em cima, que bom, todo mundo se falando, e essa tecnologia, né, a gente podia ficar bravo, o 5G que está chegando agora, mas esse 5G a gente pode usar a nosso favor para falar com quem, de repente, está na floresta amazônica, né, trocar informação, e, para finalizar, eu só espero que agora, em outubro, a gente, pessoas com o nosso perfil, que a gente consiga tomar uma decisão para retomar o crescimento nacional, né? Sem entrar em muitos detalhes, para não polemizar, outubro a gente consegue fazer isso no Brasil, retomarmos, e aí é lutar, meus amigos e amigas, para a gente corrigir esses erros feitos nesses últimos anos, né? E seguir construindo uma nação justa de norte a sul, de leste a oeste, para todas e todos. Agradeço e fico à disposição de todas e todos. Obrigado, professor. Professor Nilo. Então, Moisés, como foi bom ouvi-lo, né? Eu acho que essa escuta atenta, esse diálogo travado na diversidade, nos dá uma riqueza que nos faz todos crescer. E aí eu vejo a importância para a nossa própria consciência neste processo de conhecer, para que possamos intervir no mundo em favor da vida, né? Existe sempre aí um desafio que é nos educar para uma democracia capaz de observar a realidade, de conhecer a realidade, de comparar, avaliar, decidir e, se necessário, romper, buscando ser cidadãos responsáveis dentro do contexto de hoje. Tudo que transgride a vida encravado na nossa realidade merece denúncia, merece ser analisada, sobretudo as estruturas que mantêm e reproduzem tais situações. E nós, na nossa história, nós vemos que a desigualdade não é um dado da natureza, mas é um dado produzido pelo ser humano. E aí nós precisamos anunciar e denunciar as possibilidades de um mundo melhor, assumindo como tarefa histórica uma ação, uma reflexão, buscando as transformações que se fazem necessárias. Eu acho que esse grupo nos coloca diante deste desafio, desta realidade. É uma obra comum, em prol da vida. E aí eu acho que todos temos que nos reunir em torno de uma mesma mesa, desta mesma busca,
o tempo urge, né? Então, agradeço aí esse grupo que se mantém unido para esta busca comum. Muito obrigado, Frei Nilo. Grande abraço, professor, doutor Moisés de Freitas Cunha. Grande abraço a todos que nos acompanharam nesta conferência sabática. É um privilégio aqui estarmos. Caríssimos, saúde e paz a todos. E prosperidade. Até mais. Tchau. Tchau, gente. Grande abraço a todos.